Fala galera, Priscilane na área, meus filhos, vamos lá falar da redação da Campo Real? Então olha só, hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna me mandando aí o desempenho dela na redação da Campo Real e ela tirou nota máxima na elaboração do resumo. Como a galera que faz a UFPR, que faz a Campo Real, tem aí uma certa dificuldade em produzir resumo e em ver bons resumos, eu trouxe aqui para vocês a redação dessa aluna e antes disso eu vou analisar a prova e vou explicar aí algumas características básicas do resumo, tá? Para quem não sabe, a Campo Real, a prova da Campo Real é organizada pelo Núcleo de Concursos da Federal do Paraná. Então há uma semelhança aí entre a prova da UFPR e a prova que é cobrada na Campo Real, tá? Então vocês podem analisar aí as provas anteriores para conseguirem visualizar as características da banca. Então aqui nós temos a questão discursiva 1, lembrando, né, que essa prova ela tem a característica de ser uma prova de compreensão e de produção de textos. Então você não vai apenas produzir uma redação, você precisa mostrar para a banca que você compreendeu aquela proposta, compreendeu a redação e você precisa cumprir exatamente aquilo que a proposta solicita. Então aqui ela pediu um resumo de no mínimo 8 e no máximo 10 linhas. Aqui nós temos a resposta da candidata, ela tirou 50 dos 50 possíveis na nota da redação. O que eu tenho para falar para vocês sobre o resumo, gente? O resumo, ele é um gênero expositivo, então ele não é argumentativo, você não vai trazer a sua opinião, você não vai inventar informações, você não vai emitir juízo de valor, você simplesmente vai parafrasear esse texto base e escrever com as suas palavras o que você depreendeu disso. É muito importante que você não copie trechos do texto e que você retome aí sempre que possível o autor do texto, para deixar bem marcadinho que essa não é a sua voz, que essa é a voz do autor, tudo bem? Claro que nos meus cursos específicos do resumo eu trago aí, né, exemplos de resumos, mostro, mas na prática como que isso deve ser realizado. Aqui pro YouTube, vamos, né, com o pau no gato, correndo aí, porque senão daqui a pouco vocês já estão indo embora sem assistir o vídeo. O que vocês precisam saber, gente? Por ser uma prova de compreensão e de interpretação de texto, a UFPR sempre vai trazer textos mais complexos, textos difíceis, de uma leitura mais difícil, tá? Essa é uma característica básica aí da UFPR, ela vai trazer textos difíceis, aquele texto que você finaliza a leitura e você fala, meu Deus, meu Senhor, né, onde é que eu tô? Então é importante que vocês tenham esse hábito de leitura, de ler textos mais complexos, textos assim, não só Twitter ou não só textão no Facebook, você precisa ampliar aí a sua leitura, tudo bem? Eu vou ler aí esse texto com vocês, deixa só eu mudar aqui de tela, que eu acho que essa aqui eu ficando maior fica melhor. Galera, remanga as manga e vamos ler aí junto comigo para nós conseguirmos analisar aí o resumo dessa aluna e para que a gente possa ver se realmente ela cumpriu com aquilo que a banca solicitou. Questão discursiva 1. Escreva um resumo de no mínimo 8 e no máximo de 10 linhas do texto a seguir. Os profissionais da geração Z, os nascidos entre 95 e 2010, de uma forma ou de outra, estão progredindo no novo mundo do trabalho. Eles entraram no mercado de trabalho em uma época em que a flexibilidade é algo rotineiro, a comunicação digital é onipresente e os funcionários pedem às empresas aquilo de que precisam. Mas, ao mesmo tempo, alguns especialistas se preocupam com o fato de que as disposições de trabalho remoto e híbrido já estão deixando alguns profissionais em início de carreira para trás. Muitas dessas preocupações devem-se à ausência de auxílios intangíveis, à falta das conversas casuais e observações informais,
que tradicionalmente ensinam aos jovens profissionais como devem agir. E com os ambientes virtuais, especialistas acreditam que os profissionais iniciantes estejam deixando de obter indicações vitais que orientam o seu comportamento, colaboração e a formação de redes de contato. É principalmente a questão de comunicação, diz a professora Ellen Hughes, da Escola de Negócios da Universidade de Leeds, no Reino Unido. São coisas como a compreensão de normas, valores e etiqueta. Para quem você deve ligar? Como deve ser feito o contato? Algumas pessoas são inalcançáveis? Explica ela. Esse tipo de questionamento antes era respondido rapidamente em ambientes presenciais. Uma parada na mesa ou um lembrete rápido na cozinha do escritório. Praticar as políticas do escritório também era algo intuitivo, baseado em indicações sutis, mas tangíveis. Disposições de assento fixas costumam indicar hierarquia, enquanto a linguagem corporal indica quando os colegas são mais receptivos. A comparação social é mais difícil em ambientes remotos ou híbridos, destaca Hughes. Você não consegue ver todas as pessoas à sua volta e perceber como está se saindo. Sem poder observar as indicações de comportamento dos colegas no escritório, Hughes ressalta que os jovens profissionais podem ter dificuldade para atingir o equilíbrio ideal entre a avidez excessiva e a ociosidade. Eles podem ter ansiedades mais gerais sobre o nível de visibilidade que devem buscar atingir, explica ela. Em um ambiente híbrido ou remoto, pode ser muito fácil sair do radar e ver o seu trabalho passar despercebido. O resultado, segundo Hughes, é que muitos profissionais em início de carreira priorizam a impressão que eles causam no trabalho, em vez de seu desempenho real na função. E isso gera comportamentos como o presenteísmo e a procrastinação. Eles podem fazer perguntas demais para parecerem interessados ou podem não perguntar nada porque se preocupam com a percepção dos colegas a seu respeito, segundo ela. Em última análise, os encontros casuais com os colegas ajudam a estabelecer a confiança, incentivando um ambiente de tomadas de riscos e inovação, segundo James Bailey, professor de desenvolvimento de lideranças da Escola de Negócios da Universidade George Washington, nos Estados Unidos. O acaso é uma parte importante da vida presencial no escritório que não pode ser reproduzida online, afirma ele. Algumas das nossas melhores ideias vêm das conversas com os colegas junto ao bebedouro. Se você quiser reproduzir essas conversas casuais no Zoom, é preciso agendar uma reunião com alguém. Para Bailey, a menos que o modelo anterior de aprendizado presencial possa ser atualizado para a nova era do trabalho, em conjunto com os seus desafios atuais, alguns profissionais da geração Z podem não adquirir as qualidades de liderança que serão necessárias no futuro. Eles podem não ter dificuldades para realizar uma tarefa específica de forma independente, mas podem ter habilidades multifuncionais pouco desenvolvidas, explica ele. Elas são necessárias para ter a visão estratégica de toda uma organização, o papel de um líder. A falta de aprendizado por osmose tem deixado os especialistas receosos de que os profissionais da geração Z possam apenas sentir o verdadeiro custo dessas circunstâncias mais tarde, ao longo da carreira. Esse texto foi escrito por Alex Christian para a BBC Brasil e está disponível nesse site. Claro que, num contexto de prova, gente, vocês vão ler esse texto mais vezes, né? E vocês vão ter aí tempo, né, para digerir esse texto e para compreender. O que vocês precisam ter atenção pensando em um FPR? Esse texto, né, pensando em campo real, esse texto é do Alex Christian e ele usou, no texto dele, ele fez menção ao que a professora Ellen Hughes fala
e ao que o professor James Bailey fala. Então, o que isso significa? O que é o FPR? O que a banca vai pegar vocês no controle de vozes? O que isso significa? Que você precisa... Lembram que eu falei no começo do vídeo que a UFPR, né, a banca da UFPR, ela avalia muito essa capacidade de interpretação, de compreensão do texto. Então, ela vai avaliar muito essa sua capacidade de você conseguir mostrar para a banca que você sabe o que o Alex está falando, o que a Ellen está falando e o que o James está falando. A banca vai pegar você aqui. Porque se você não tiver esse controle de vozes muito bem definido, você vai falar que uma coisa do fulano, outra coisa do Beltrano e outra coisa do ciclano, e você vai se perder nesse controle de vozes, ok? Então, olha só, aqui nós temos a redação do aluna. Para facilitar a leitura, eu vou colocar o texto todo na tela, tá? Então, vamos ver. O artigo publicado, olha só, gente, faz apenas em um período, né? Como nós temos aí de 8 a 10 linhas para fazer o resumo, gente, não tem essa possibilidade aí de vocês fazerem parágrafo e ficar refletindo, questionando, trazendo alusão, trazendo repertório, nada disso é possível, ok? O artigo publicado pela BBC Brasil e redigido por Alex Christian, então, ó, ela fala que é um texto da BBC e falou do autor... Fala sobre os progressos da geração Z no mundo do trabalho remoto, no qual os jovens dispõem de uma flexibilização a respeito do ambiente de trabalho. E essa frase eu corrigi. O autor, olha lá, sempre retomando o autor, ademais, apresenta a opinião de especialistas sobre as novas disposições de trabalho, que geram preocupações quanto à ausência de contato entre os funcionários. Segundo a professora fulana de tal, da Universidade de tal, a questão comunicativa é fator principal para alarmar, pois questionamentos simples do âmbito empresarial já não são mais respondidos com tanta agilidade, afetando assim a formação profissional, culminando na ansiedade e procrastinação do trabalhador. Outro sim, Hughes reitera que o trabalho remoto limita a visualização do desempenho real do empregado. Em segundo lugar, o professor da Escola de Negócios da Universidade George Washington, James Bailey, afirma que os encontros casuais estabelecem confiança e produtividade. Para ele, a discrepância entre o modelo de ensino e trabalho é prejudicial. O escritor, quem é o escritor? Alex Christian, conclui que a não interação direta dos profissionais pode gerar sequelas em longo prazo. Tá? Então, olha só, aqui ó, nós temos a nota, né? Ó, contextualizou bem e trouxe aí a questão da norma culta. Vocês percebam, né, que ela teve alguns deslizes, tá? Mas a banca, ela aceita alguns deslizes na redação, tá? Então, até uns 2 deslizes de ordem distintas, eles são aceitos aí nas redações, tá? O que é importante nós lembrarmos do resumo? A aluna, ela contextualizou o tema, ela contextualizou aí a fonte desse texto, quem era o autor desse texto, e trouxe aí também outros autores que esse autor principal utilizou, fez menção no seu corpo do texto. Então, é muito importante esse controle de vozes estar claro, para que a aluna fale, ó, isso quem falou foi o fulano, isso quem falou foi o Beltrano. E aí, sempre mostrando que essa fala, que essa expressão, que essas informações não são dela, são do texto. Então, o autor fala, reitera, conclui, defende, afirma, postula, tá? Sempre usar esses verbos aí para mostrar que essa não é uma opinião dela, mas sim do autor do texto. Tudo bem? Então, olha só, eu tenho curso específico aí para o UFPR, tenho curso específico para as particulares do Paraná, para as particulares aí do Sul, tenho correção de redação. Se você quer ser o meu aluno e ter a sua redação corrigida, acesse o profaprisatera.com.br. Bora escrever redação, meu filho? Bora!